aproveitando ainda da capital piemontesa, a viagem dura cerca de 1 hora num trem regional, que é o trem dos mais simples, mas com todo o conforto possível, com um belo ar-condicionado para a gente aguentar esse calor. Tem bastante franceses, exatamente pela proximidade do Piemonte com a França. Então, para eles passearem aqui é muito simples, né? Muito rápido. Pessoal, esse rio aqui, ele é um braço do Dora, aquele rio que nós já mostramos em outro vídeo nosso aqui no Piemonte, em outra cidade. Ele passa por várias cidades do Piemonte e ele desemboca lá no Rio Pó, aquele que passa por Torino. Mas tem um detalhe também interessante, é a cor do rio, né? Essa cor meio cinza, parece esgoto, né? Mas não. O que acontece? Esse rio vem lá das montanhas, ele vem com uma formação calcária, uma formação rochosa, e ele vem trazendo vários sedimentos. A cor dele é essa mesmo, mas o rio é limpo. O que é muito legal nessas cidades medievais, né? Italianas, europeias, é que elas não possuem prédios muito altos, principalmente no seu centro histórico. Então aqui, apesar da população ser muito reduzida, menos de 9 mil habitantes, os edifícios são baixos, são edifícios de no máximo 3 andares, com poucos apartamentos. Então a população vai se espalhando por uma área geográfica grande até. Então isso traz uma magia toda para a cidade. O que vale a pena é se atentar aos detalhes desapercebidos, não ir apenas atrás da igreja, da catedral, de algum castelo, mas as próprias paredes da cidade, os muros, eles contam toda a história e o sentimento da cidade. E os cheiros também, né? A gente vai caminhando e vai sentindo o cheiro das delícias da cidade. Isso é muito gostoso. Cada cidade tem o seu cheiro também. Exato. A sua especialidade, um doce típico. Por isso que é um turismo para você fazer muito devagar. E é sempre muito gratificante, né, quando nós encontramos uma porta romana. Além de toda a beleza que ela possui, também, logicamente, recheada de muita história. Aqui, essa região, aqui dessa cidade de Susa, era uma região dominada pelos celtas. Depois, o Júlio César, que era assim um exímio estrategista militar, conquistou essa região. Aí, logo os romanos, isso pelo século III depois de Cristo, eles construíram um templo, né, de culto. Só que com tantas guerras, tantos avanços militares, eles precisavam fortificar essa região. Esse vale do Susa era um vale muito importante para a proteção aqui do território da Península Italiana, né, hoje chamamos assim. Então eles destruíram esse templo romano e resolveram fortificar. Então fizeram uma muralha aqui nessa cidade e modificaram, fizeram uma reestruturação que transformou essa fachada do templo romano em uma fachada militar, de proteção mesmo. E essa fachada, depois, logicamente, caíram depois da queda do Império Romano, depois o domínio da família Savoia aqui na região do Piemonte, ela continuou sendo usada militarmente. E vocês acreditam que até o século XVIII havia uma guarda armada ali para proteger de qualquer invasão ali, de alguém com uma baguete na mão, um queijo brie. Hoje eles estão aqui, mas fazendo turismo, os franceses. Essa porta foi muito modificada, porque ela era muito baixa, não passava as carruagens. Então hoje em dia ela é chamada de Porta Savoia, porque houveram muitas modificações ali a partir da família Savoia. Então ela tem essa história que passa pelos romanos, passa pelos Savoias, e hoje é entregue aqui à comunidade de Susa e para as pessoas que vêm aqui visitar essa cidade, contemplam essa belezinha. Ah, tem mais um detalhe que eu estava esquecendo. Essa porta era muito mais alta, ela era o dobro de altura, as torres, tudo. Só que a igreja tem uma mania de grandeza enorme, né? E aí eles resolveram construir a igreja bem aqui ao lado, só que a porta era muito maior que a igreja. Os bispos, os padres já falaram, olha,
Dá um jeito aí, pediram pro Savoias, né? Porque afinal, para os Savoias conquistarem o Piemonte aqui, não foram assim na luta armada não, foram muitas negociações. Eles vieram lá da Suíça, fizeram sua base aqui e depois ajudaram a construir o Reino de Itália. Se não fosse pelos Savoias, talvez nem Itália existisse, viu, gente? Então eles eram muito bons politicamente, muita conversa. Por que não agradar a igreja, né? Tira isso aqui, a igreja tá deixando a gente trabalhar legal aqui, né? É isso aí. Então todo esse parque é dedicado ao Imperador Augusto. E agora a gente vai observar uma outra coisa que é dedicada a ele. E olha só, essa muralha faz parte da muralha da cidade, aquela muralha que os romanos mandaram construir para fortificar militarmente. Então o que acontece? Hoje, essa muralha, ela acaba se juntando com outras construções. Que aqui deve ser a sacristia, deve fazer parte da igreja aqui, esse trecho, ali a igreja. Como os materiais romanos são de qualidade, né, Elisa? Nossa, por que não aproveitar, É, né? muito melhor. E é um parque muito agradável, muito bonito. Nossa, e é um local tão próximo a Torino que eu nunca tinha ouvido falar. Mas é um passeio muito interessante aqui. É, isso porque a região do Piemonte não é uma região muito explorada pelos turistas, e inclusive pelos turistas brasileiros. Tem muita coisa para se conhecer aqui, tem muita história. Nós já mostramos para vocês em outros vídeos aqui pela Itália que acho que praticamente todas as cidades fazem homenagens aos mortos de guerra, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra. E aqui em Susa não é diferente. Tem um caminho aqui muito bonito, muito significativo no parque, em lembrança desses mortos de guerra. Você faz igual o imperador, é engraçado. Não, mas é o seguinte, gente. Esse arco é um arco muito importante para a gente entender também como que funcionava a política romana. Então não é que eles chegavam e ia animalizando tudo, matava todo mundo. Imagina o Rambo lá. Não era assim, a coisa não funcionava assim. Tampouco eles escravizavam todo mundo. Eles eram muito astutos, tudo dependia da situação. Nesse caso, eles chegaram nesse local, já havia uma tribo, e eles fizeram uma aliança com um cara chamado Marco Códzio. Essa aliança foi fundamental, a vida deles continuasse, né, dessa tribo. Logicamente eles pagavam os tributos para os romanos, né, os famosos impostos, mas eles também mantinham a vila viva aqui. Deixa ali, o que a gente quer mesmo é uma proteção militar nessa região. E isso foi muito importante. E esse arco, apesar do nome de Arco de Augusto, ele simboliza mais do que isso, ele simboliza uma aliança entre Roma e essa tribo, entre Roma e Marco Códzio. Muitas pessoas pensam que para visitar os sítios arqueológicos romanos precisa visitar Roma apenas. Não tem palavras para definir Roma. Roma é Roma, mas em várias cidades italianas vocês encontram sítios arqueológicos preciosíssimos. Nessa cidade a gente encontra esses sítios arqueológicos com poucas pessoas visitando, é um clima muito tranquilo e de grande importância histórica também. Além de visitar esse sítio arqueológico com toda essa tranquilidade, você encontra um arco, como tem em muitas cidades europeias, mas com esse visual, com essas montanhas ao fundo, olha, é inesquecível. Aqui, por exemplo, temos um aqueduto do ano 375 depois de Cristo. Logo aqui. Pessoal, depois dessa, eu acho que a gente não tem mais nada a acrescentar.
Nós ficamos maravilhados aqui com Susa, recomendamos muito que vocês visitem, que também conheçam mais a região do Piemonte e conheçam muito de perto essas maravilhas, toquem nessas maravilhas, né? Aqui não é um turismo de massa, é um turismo que a gente pode sentir mesmo, viver de forma muito simples, e até agora a gente só gastou a nossa passagem do trem. Exatamente, 1 horinha de Torino, super fácil, uma cidade encantadora. As coisas estão aqui, os monumentos estão todos aqui, não tem ticket para entrar, ticket para sair, Exato. Nada disso. Perfeito. Então, venham pra cá. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!